Sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muito conhecimento, né, Walter? Isso aí. Pessoal, hoje nós estamos recebendo o Pedro aqui. Quem gosta de tecnologia, falar sobre o agronegócio, hoje vai se aprofundar em vários conhecimentos aqui e trazer muitas informações aqui que a gente... de novidade, de coisas interessantes, principalmente para o agro aqui. Pedro, você está envolvido em vários projetos. Você está no sistema FAEG, na parte de tecnologia, você trabalha no Senar e contribui ainda com alguns conhecimentos. Cara, de onde surgiu esse tanto de coisa na sua vida, de tantos projetos, e como é que você consegue conduzir isso tudo? Primeiramente, eu agradeço o convite aí, Sene, Walter. Eu acho que é bacana a gente poder compartilhar aí com todos os ouvintes aí, as pessoas que estão nos assistindo também aí nas plataformas no YouTube. Cara, a gente, na verdade, tem muitos desafios, né? A gente aprende que existem espaços que precisam ser preenchidos, né? A gente aproveita esses espaços. Acredito muito que existe uma carência muito grande no nosso setor de pessoas que realmente queiram ocupar esses espaços, né? A gente fala lá, na oportunidade aqui de falar do Senar Goiás hoje, nós atuamos hoje em várias frentes, na capacitação do homem do campo, na assistência técnica do homem do campo, na parte social. Então, são diversas frentes que a gente atua hoje na liderança do nosso presidente, o Zé Mário, Dirceu Borges, e nos 246 municípios do nosso estado. Então, além de fazer, né, essa quantidade de ações que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito. Então, é com muita honra que a gente consegue estar ali hoje liderando esse processo da área de tecnologia no Senar Goiás, né, dentro do sistema FAEG, e também nessa área de inovação, né, que a gente vem buscando aí, junto com o setor, atrair novos talentos, né, aquela pessoa que é da área de tecnologia, que é da área de comunicação e que tem vontade de atuar no nosso meio, desenvolver uma startup, de empreender no setor. Então, a gente tem hoje diversas frentes para você aí que vai acompanhar, de receber vocês aí para poder ajudar nesses desafios que o nosso setor no agronegócio tem no nosso dia a dia. E são vários desafios. Bastante. Muitos. E assim, nesse período de carreira e profissão ali na área de tecnologia e no agro, você já desenvolveu vários projetos e várias melhorias que, com certeza, várias pessoas que estão nos acompanhando, elas usam e nem imaginam que teve todo um processo ali de construção e desenvolvimento. Você poderia contar para a gente alguns desses projetos hoje que estão em desenvolvimento, que foram inovadores na área da tecnologia aqui do estado de Goiás? Então, boa pergunta. Eu acho que hoje no setor o Senar Goiás principalmente, nós atuamos hoje em parceria com os nossos sindicatos rurais. Então, a gente tem hoje um portfólio vasto de cursos que o Senar oferece, né? E aí a gente tem hoje diversas soluções, principalmente voltado para nosso setor no drone, por exemplo, na parte de capacitação. Então, a gente hoje, se você quer operacionalizar um drone, o Senar pode oferecer para você. E você pode acompanhar todas essas agendas de ações que o Senar oferece no nosso site. Então, se você for lá acessar o nosso site do Senar Goiás, tem uma agenda de cursos que você pode acompanhar, pode se inscrever, pode procurar o nosso parceiro local, que é o sindicato, para poder estar participando, né? Então, são inúmeras, assim, o produtor rural hoje, pecuarista, por exemplo, a gente tem um diferencial no estado de Goiás, que é um programa que a gente atua fortemente dentro da federação, que é o PESBem. Então, o produtor rural hoje que está abatendo um animal, ele tem a segurança, por exemplo, de ter condição de acompanhar o abate em tempo real. Então, vou abater meus animais e quero saber se o frigorífico tá colocando é o que está correto. Então, a gente tem outra balança e o produtor rural pode acompanhar, por exemplo, esse abate no celular. Então, ele recebe uma mensagem, fala, Walter, a gente vai começar o seu abate agora. Caso você queira acompanhar o abate, clique nesse link e aí vai online ele acompanhando em tempo real esse relatório. Então, é um diferencial que a gente já conseguiu introduzir na tecnologia no nosso setor, no agronegócio, na pecuária, de corte. Hoje são mais de 500 mil animais abatidos dentro da nossa plataforma, desenvolvido pelo produtor rural goiano. E gera uma segurança igual... eu não sei como é que era feito antes, mas ou o produtor teria que ir lá em loco e ficar acompanhando a pesagem, ou ele teria que confiar. Exatamente. E hoje, assim,
não precisa despender do tempo dele e consequentemente, ele tem uma segurança por ele receber tudo ali, a pesagem no próprio celular dele, né? É isso. Então, é uma dos aplicativos, das ferramentas que a gente desenvolveu, e no dia a dia são inúmeros os desafios, né? O Senar Goiás não para de crescer. A gente estava conversando, o Senar hoje são mais de 10 mil cursos realizados todos os anos pelo Senar Goiás. São 100 mil matrículas realizadas pelo Senar. Então, é um processo também que tem que estar muito bem estruturado para rodar, fazer a capacitação na ponta acontecer. Então, ter um parceiro que identifica a demanda, pede a demanda, a gente vai atender a demanda, escala um profissional para estar no interior para que aquela capacitação ocorra, que as matrículas ocorram, que a execução do curso aconteça de forma com excelência, com segurança, e que no final o aluno possa receber o certificado num tempo curto de tempo. Então, todo esse processo hoje feito dentro do Senar é muito estruturado nessas diversas ações que a gente oferece. E tudo isso é possível graças à tecnologia. Exatamente. Porque eu imagino que antes de ter toda essa estruturação, o volume de cursos e ofertas que vocês conseguiam proporcionar, ele era bem menor por causa da limitação mesmo de mão de obra, de trabalho e tudo. Exatamente. Então, você imagina um processo desse feito manualmente, né? É impossível. Hoje a gente pode falar que não seria possível o Senar atender o volume de ações que a gente atende hoje. Nós temos um outro projeto, um outro programa que é assistência técnica e gerencial. Então, a gente tem um programa chamado aqui em Goiás especificamente de Senar Mais, que é um programa que a gente atua em 12 cadeias. Então, o pequeno produtor rural, ele recebe durante 24 meses um técnico de campo na propriedade. Qual que é o intuito da assistência técnica? É transferir a tecnologia para esse pequeno produtor. Hoje nós somos 18 mil produtores rurais assistidos no estado. Nós passamos de quase 30 mil produtores rurais que já foram assistidos. Nós ainda temos um desafio grande, que é levar a esses produtores que não foram assistidos a essa oportunidade que nós temos e que faz um diferencial gigantesco, assim, na vida do produtor rural. Mas, de novo, um desafio, né? Como é que eu vou fazer para aquele técnico chegar lá naquela propriedade, conversar com o produtor, fazer o relatório durante esses 24 meses que ele é assistido e a gente conseguir ampliar isso, né? Nós começamos o programa há 7 anos atrás com 50 técnicos de campo. Hoje são quase 600 profissionais em campo. Aumentou bastante. Acompanhando esses 18 mil produtores rurais nessas 12 cadeias. E é um trabalho magnífico que o Senar realiza, não só em Goiás, né, mas no Brasil inteiro. Mas a gente entende que nós temos hoje um desafio grande. Identificar, por exemplo, Walter, Sene, quem são os produtores rurais que estão aptos a receber assistência técnica. Uhum. E aí, com a tecnologia, a gente consegue identificar quem já foi assistido, né, claro, e quem não foi assistido, né? Eu sou de uma cidade do interior do estado chamada Itapuranga, que lá a gente fica olhando. É um município que tem hoje, vamos dizer assim, são quase 4 mil estabelecimentos. Né? Percentualmente, é um dos maiores municípios do estado de Goiás em relação ao volume de propriedades rurais. Então, eu quero levar assistência técnica para o município. Eu quero que o produtor rural, o pequeno produtor, tenha condição de sair da subsistência, que é estar ali tirando seus 30, 40, 50 litros de leite, e ter condição, com a transferência de tecnologia, com o melhor manejo, com inseminação, com todas as tecnologias disponíveis para ele hoje, que ele possa aumentar a sua produtividade sem impactar na sua renda, sem impactar, sem que ele tenha que fazer um investimento muito pesado. Porque fazer receita crescer com investimento pesado é fácil. Sim. A mágica está em você fazer a receita aumentar com a tecnologia, com a transferência, com conhecimento, com compartilhamento, né, de benchmark entre um produtor e outro, e é isso que a assistência técnica do Senar Goiás faz hoje. Então, a gente tem também esse projeto que a gente tem muito... É muito carinhoso poder falar dele aqui hoje com o pessoal também. Sim. E o investimento alto com um produtor pequeno pode ser o dia da subsistência da família dele. Então, assim, o cara não tem como nem fazer, porque se ele fizer, talvez ele deixe a família dele desassistida. E outra coisa que bacana é que vocês democratizaram um pouco essa questão de tecnologia, porque até então
quem tinha acesso a algumas tecnologias, principalmente de inseminação, eram grandes produtores rurais que tipo, tinha condições de contratar ali um veterinário para acompanhar certinho. Agora, desta forma, o cara tem acesso às tecnologias que mais alto padrão vamos colocar, do mundo e, quer ou não, de uma forma acessível e acompanhada, porque se o cara também não tiver um acompanhamento, ele entender um pouco da tecnologia, mas falar como é que eu faço isso no dia a dia, ele também pode se enrolar ali no dia a dia na propriedade, né? E um dos grandes diferenciais que o Senar tem é de estar sempre buscando essas novas tecnologias, né? Então, a gente hoje tem um ambiente muito bacana, colaborativo, com as academias, com as startups, com grandes empresas que queiram... Ó, eu desenvolvi Pedro, tenho uma solução, essa solução foi feita dentro da academia e eu gostaria muito de apresentar isso para os produtores rurais. Então, como é que eu faço, né? Hoje a gente tem, dentro do Senar, um programa chamado Conecta Campo, que eu consigo pegar as empresas de base tecnológica, as conhecidas como startup, e falar, ó, vem cá, me apresenta a sua solução e eu vou apresentar isso para um produtor para que ele consiga validar a sua tecnologia. Então, acompanhado de um técnico de campo, com toda a estrutura necessária para que aquilo seja realizado com controle, né, necessário para o produtor rural atestar aquela tecnologia. Então, hoje, igual você comentou, Walter, a gente tem tecnologias que talvez o pequeno nunca teria condição de ter acesso se não fosse através da assistência técnica. Então, ele consegue testar tecnologias hoje, nanotecnologias, biotecnologias, drones, tudo através do Senar, através desse programa que a gente faz a validação e dá a oportunidade para ele ver qual que é o ganho produtivo que ele tem utilizando essas novas tecnologias do setor. Não, e você foi falando, Pedro, e aí eu fui pensando o tanto que o impacto na cadeia como um todo é benéfico, né? Porque daí o pequeno produtor começa a ter acesso a essa tecnologia, ele começa a produzir mais, ele começa a ter capacidade de empregar mais pessoas, de fornecer mais alimentos, porque a população está crescendo cada vez mais e a necessidade Segurança alimentar. de segurança alimentar ela aumenta, e o Brasil, querendo ou não, ele é visto como uma forte potência para garantir a segurança alimentar do mundo. Então, esse impacto e todos esses processos de tecnologia e desenvolvimento e educação que o Senar produz impacta no mundo como um todo. Exatamente. E eu tenho um dado que eu acho que ele é bem interessante, né? Hoje no país nós somos, se eu não me engano, 5 milhões de produtores rurais, né, atuando no setor. E grande maioria dos produtores ainda estão na classe C e D. A gente precisa, e tem um percentual aí, talvez de 5 a 10% desses produtores rurais está ali na classe A. Nós temos 20% dos produtores na classe B. E vamos colocar aí de 60% a 70% dos produtores rurais na classe C e D. Se você pegar vamos dar um exemplo, um produtor de leite. Produtor de leite que está lá hoje, que tem 10 animais. Esse cara está tirando hoje 10 litros em média, talvez 100 litros por dia. E aí, com assistência técnica, você consegue incrementar para que ele consiga sair de 8, 9, 10 litros para 18, 19, 20 litros por dia. 25 litros por dia. E aí começa a acontecer um processo que ele nunca imaginava que fosse acontecer, que é o filho que às vezes estava na propriedade, que foi embora para estudar sem expectativa nenhuma, que não queria estar ali na propriedade. O que eu vou ficar fazendo na minha propriedade com o meu pai, que está aqui tirando 100 litros de leite por dia, 3 mil litros de leite, vamos falar leite a R$2, 6 mil reais. E aí você tem uma margem aí bruto, você tem um custo de 70% dessa produção com alimento, sobra R$2.500 para o produtor, para, né, tá lá, pagar energia, tá dentro da propriedade, alimento, filho, todo mundo ali. Então, como é que você estimula? E aí a tecnologia, ela faz isso. Então o cara saiu ali de 6 mil litros de leite, de 3 mil litros de leite, para 15, 12, né? Sem aumentar nenhum animal, melhorando o manejo, melhorando ali a pastagem, melhorando a ração um pouquinho, conversando com o técnico para saber, cara, ó, você tá com
Você está com 15 animais no seu rebanho, você está com 8 animais em lactação, está baixo. Vamos aumentar o seu índice de quantidade de animais do seu rebanho que estão ordenhando, porque o padrão no mercado fala que o mínimo que você tem que ter é 80%. Às vezes ele nunca soube disso. Não, mas eu nunca soube que eu tenho que ter no mínimo 80% do meu rebanho em lactação para que o negócio se torne viável. Troca de experiência, começa a conversar. E aí começa a acontecer a mágica, né? O filho que às vezes foi para a cidade para trabalhar de motoboy, nada contra a profissão, pelo contrário, né? Um Uber da vida, ele vê a oportunidade de voltar para o meio rural para ajudar o pai E ganhar e dinheiro. ganhar dinheiro com o pai, né? Você fazer uma atividade secundária com aquela receita que você tem no leite, pode fazer a esposa envolver, fazer um queijo, vender um queijo na feira, Requeijão. um requeijão. Então, a gente tem que... por isso que eu gosto muito da atividade leiteira, eu sou suspeito de falar, tenho história na atividade leiteira na área de tecnologia, mas é um setor que hoje no estado de Goiás nós estamos falando aí de 60 a 70 mil produtores rurais. Nós não podemos deixar essa atividade acabar. E a gente percebe que a única forma de nós realmente mantermos essa atividade é com tecnologia. Não estou falando da pessoa sair de 50 para 3 mil litros de leite, não. É tirar 500, 600 litros de leite por dia, sem impactar em investimento, sem ele ter que ir no banco, fazer um financiamento, comprometer o capital dele da fazenda, né? E é isso que o Senar faz, é essa assistência técnica que nós estamos fazendo. Devolvendo a informação para o produtor. Você teve... né, nós estou falando aqui com 2 contadores, vocês sabem a importância de um fluxo de caixa bem feito. Sim. De um Sim, custo bem com certeza. definido, qual que é o seu custo operacional, qual que é o seu custo efetivo, qual que é o seu custo total, está dando retorno, não está dando? Opa, não, do jeito... Porque nós estamos começando a viver uma geração agora que também tem o pró e o contra. Que vai começar a falar daqui a pouco, pai, isso que nós estamos fazendo aqui é melhor pegar o dinheiro e aplicar ele. Vender a fazenda Vender e a fazenda. comprar um apartamento na E cidade e aí? aplicar ele. O que eu, enquanto pai, vou dar de resposta para esse filho? Então, a gente tem que também estar preparado para essa situação, que vai acontecer. Vai. É natural que isso aconteça. Essa geração que está chegando, ela vai querer se envolver. Se a gente não der retorno, não se envolver no processo com ele, ela vai questionar. E ela é uma geração muito mais questionadora e menos omissa a algumas situações. Tipo, não, isso daqui tá bom do jeito que tá bom e vai levando. Não, ela é questionadora e ela muda se não está sendo viável ou se não está sendo benéfica para ela. Coisa que talvez na nossa geração, que é a geração anterior, isso não acontecia com tanta facilidade. Você não pesquisava as coisas, né? Seu pai falava para você e você, não, tudo bem, Baixava né? a cabeça e fazia. Agora não, a geração que você vai falar com ele vai falar, não, peraí, pai, não é bem assim, é assim, 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 Nós olha podemos aqui, fazer nós dessa podemos forma. fazer assim, dessa forma. É tudo como se vê, né? Às vezes a gente enxerga isso, nossa, mas isso é... Meu filho tá me afrontando. Não, você tá ganhando um parceiro. Eu também vejo cara que isso vai mais Você tá nesse ganhando uma sentido. pessoa que vai te ajudar. Você tá ganhando uma pessoa que tá ali pra te às vezes aconselhar. Fala, nossa, mas meu filho mais novo que eu me aconselhando. Claro, você tem que ir assim, você tem que levar em consideração que a experiência que você tem, o caminho que você trilhou, tudo ele é importante. Mas nós estamos falando aqui de um conteúdo muito específico, né? É o resultado. Isso. E você foi falando, eu lembrei de uma fala de um cliente nosso, que uma vez ele falou... Na verdade, não só dele, teve uma outra pessoa também que é produtor rural, que uma vez ele comentou bem parecido, e casa muito com o que você falou. Ele falou assim, toda região que o pessoal trabalha com gado e com leite, a região é pobre. Quando entra a agricultura, a região, a cidade enriquece, tal, mas talvez o pulo do gato é aí. Por quê? Se a gente levar a tecnologia para a parte de leite, ele vai gerar mais resultado. O que a agricultura já faz muito bem. Eles têm muita tecnologia embarcada no processo de produção deles. Eles fazem muita gestão do processo de produção. Eles têm isso já muito na ponta da caneta. Quantas sacas por hectare, quanto que me custou, quanto que eu vou ter que tirar esse grão aqui. Qual Qual que é o processo, Qual né? é o ponto de equilíbrio? Exatamente. O que eu preciso fazer? O mínimo que eu preciso atingir? Qual que é a média? Aqui está abaixo. Posso travar ou não posso travar? Exatamente. E do leite, eu não vejo o pessoal falando isso. Fala, cara, tá compensando mais... Vamos supor, talvez não tá compensando eu vender o leite.
Mas igual você falou, cara, o cara faz um queijo, um requeijão, o valor agregado é bem maior e eu consigo ter uma saída rápida, eu tenho demanda para isso. Então por que eu já não transformo numa fábrica de queijo, de requeijão e já trabalho com essa... Nós temos hoje um desafio no Brasil muito grande, Walter, que é a burocracia. Né? Tem hora que eu acho que a burocracia ela dificulta demais. Dificulta mesmo. Se você pegar hoje um país vizinho nosso, que é o Uruguai, que nós temos diversas pequenas propriedades também, lá o método das pessoas trabalharem, né? Eu quero abrir uma queijaria, né? O processo é muito mais simplificado hoje. Você consegue chegar hoje no Uruguai e visitar uma queijaria histórica muito mais fácil. E existe um controle, mas é muito mais o autocontrole, o próprio produtor fazendo todo o processo dele. Às vezes o fiscal vai lá na propriedade dele uma vez no ano. Um ano. Aqui no Brasil, você tem fiscal todo mês na sua propriedade, se você quiser trabalhar com queijo. E a quantidade de condições que isso é imposta para o trabalhador dificulta demais. Então, assim, nós estamos falando aqui de uma pessoa que vai vender um queijo na informalidade. Sim. Mas nós temos que avançar isso daí. Nós temos que pegar e começar a falar, ó, por que nós não podemos ser igual ao Uruguai? Por que eu não posso hoje ter um queijo que é referência mundial? Por que eu tenho que ir no Uruguai para provar um queijo bacana, né? Por que eu não posso ter qualquer outro produto agroindustrializado que seja referência mundial? Não estou falando dos vinhos, né, do Uruguai, que também nós temos vinhos aqui no Brasil já, né, no Rio Grande do Sul, né? Não sei se você sabe, mas aqui em Goiás nós temos uma vinícola ali em Ceres, Jaraguá e Anápolis ali, que foi reconhecida inclusive mundialmente, né? Mas quanto que custa hoje para essa vinícola conseguir processar? A tributação do vinho é cara. Você está entendendo? Então, nós temos hoje um desafio maior do que convencer o produtor da industrialização, que é diminuir a burocratização. Concordo demais. E aí nós temos que pensar com a cabeça do produtor. Às vezes ele quer fazer, né? Às vezes não quer... Às vezes a gente enxerga... Nós falamos desse assunto porque realmente o queijo, ele não é uma commodity, assim como a gente vê a soja hoje. O que faz a soja ser o que é hoje é ele ser um produto padrão, onde qualquer lugar do mundo ele é aquele produto. Então ele faz com que qualquer país do mundo queira comprar aquele produto. Ponto final. Infelizmente o leite não é assim, né? E por uma série de fatores, né? A gente está falando aqui de um fator que é a mão de obra, né? O produtor rural, o brasileiro, ele está cada vez mais se tecnificando, né? Melhorando o seu processo. Mas esse desafio da segurança jurídica, da burocratização, eu acho que é um caminho que a gente também tem que falar, né? Para quem está no setor, para quem está nos ouvindo aí, como fazer para diminuir esse processo burocrático. Tanto é que você vai comprar um queijo no mercado e tem tantos selos ali, cara, para conseguir cada selo daquilo ali deve dar um trabalho desgramado, né? Exatamente, não é simples, não é fácil. Hoje o Senar tem um programa dentro do Senar+, que é o programa de agroindústria, inclusive, que a gente ajuda esses produtores rurais nessa área, não só de queijo, mas também de cachaça, né, que precisam hoje de selos para serem comercializados. Mas nós temos um mercado tão bacana, nós estamos aqui em Goiás hoje, nós temos um Distrito Federal aqui dentro do estado, né? Você imagina quem está ali no entorno, se houvesse assim, mais facilidade, a possibilidade que ele teria de ter uma entrada dentro do Distrito Federal, que tem um pessoal que tem um poder aquisitivo muito maior para adquirir o seu produto. Então, é desafiador, sim. O Senar tem ajudado bastante, principalmente nesse setor da agroindústria. A FAEG também tem trabalhado bastante para desburocratizar esse processo, em parceria com a Secretaria da Agricultura, desenvolvendo o selo Cabacinha que a gente tem aqui, o selo ProArt. São selos que a gente tem feito para ajudar junto com a própria agrodefesa, né? Tentar desburocratizar cada vez mais esse processo de inspeção no nosso estado. Nossa, muito interessante. E Pedro, na sua fala anterior, você foi falando de uma série de coisas que eu, como contadora, vejo que é um pouco desafiador para o produtor rural, que é entender um pouco mais da gestão do negócio dele. Então, você foi falando ali de fluxo de caixa, eu falei, meu sonho é que os produtores tivessem esse interesse, e eu vejo que isso tem aumentado cada vez mais.
grande fator por parte da tecnologia que tem facilitado e contribuído. Você vê hoje que a gestão para o produtor, ela é uma preocupação ou ela é algo ainda que a gente precisa incentivar cada vez mais ele a tomar gosto, a ver que isso é importante para o negócio dele? A gente, na verdade, nós estamos passando por um processo agora, principalmente para o grande produtor rural em relação ao livro fiscal, ao livro Caixa, de né? produtor rural. Ele obriga o produtor rural, principalmente o grande, a fazer a melhor, vamos dizer assim, entrada e saída, né, dentro da sua fazenda. Não vou falar de gestão ainda, porque eu acho que a gestão ela é muito mais ampla, né? Sim. Gestão você tem que falar de pessoas, você tem que falar disso, né? Mas, respondendo a sua pergunta, Sênia, eu acho que o produtor, ele entendeu que ele precisa fazer gestão. Nós passamos no ano passado por um momento que foi o El Niño, onde o produtor rural, infelizmente, ele perdeu sem saber a quantidade de que foi a perca dele. E isso dói, o cara saber que perdeu, mas não saber qual que foi que tamanho que foi esse buraco aí. E a FAEG, nos últimos 2 anos, tem colocado muito para o produtor rural planejamento. E a gente tem notado a procura de produtores rurais por essa temática, de melhorar o seu modelo de gestão. E aí veio um grande desafio, né? Eu não acho que o produtor rural ele foi feito para preocupar com a gestão da propriedade, né? Se você pegar outras culturas que a gente tem no país hoje, que faz a gestão bem feita, como a região sul do país, que a gente tem as cooperativas, né? Ali você vê uma estrutura muito bacana das mulheres participando, né? Tem outros países também esse modelo. Aqui nós fomos culturalmente habituados em trabalhar bastante, né? Sujar muita botina, né? E ter o resultado no final. Comparando, ó, gastei tanto, tive tanto. Mas se você falar assim, como é que foi naquele talhão ali? Opa, peraí, já aperta. Mas a gente está percebendo, e eu acredito que é muito assim, que é devido à própria sucessão. Os produtores procurarem soluções para gerenciar melhor a propriedade. Comprar melhor o insumo, estocar melhor aquele insumo, saber qual que é a melhor hora de comprar. Porque o produtor rural passou agora maio, junho, ele já está preocupado. Na verdade, o produtor já está participando de dias de campo, analisando como é que ele vai trabalhar a próxima safra dele. Sim. Então, assim, essa nova geração que tal, tem certeza que já está em campo, participando de eventos, mas não eu vou no evento, vou na Tecnoshow para comprar caminhonete. Não, ele está indo para ver tecnologia. Ele está indo para ver o resultado. Então, ele está gerenciando melhor a sua propriedade. E aí, gerenciar vai muito da cultura, né? Vai muito de quem você tem ao seu lado. E aí, você tem, às vezes, um bom administrador. Às vezes, eu não tenho. Eu sou o produtor, tenho lá 10 mil hectares, 20 mil hectares. Esse cara não vai parar para fazer a gestão. Você tem que ter do seu lado ali. Nem precisa falar de 10, não. Falar de 500 hectares, né? Você tem que ter uma pessoa do seu lado que você confie para gerenciar a sua propriedade. Porque é aquela pessoa que vai saber a sua vida, né? Então, ela tá ali, ela recebe todas as informações suas. E eu tenho visto muito isso acontecer. Então, o produtor ele tem contratado consultorias especializadas nesse setor administrativo agrícola para depois, no final, ter o resultado, né? Então, eu acredito muito que tem caminhado bastante, né? A tecnologia tem ajudado também, né? Hoje a gente fala muito de poder de tomada de decisão, né? Gestão meteorológica, gestão de clima, né? Então, você sabe, baseado na série histórica, qual que é a melhor hora de fazer o plantio. Então, a gente também tem visto telemetria muito implementado hoje, né? Nos maquinários agrícolas, não só em grandes maquinários, mas maquinário de médio porte também. Isso tudo para melhorar a eficiência da propriedade. Hoje o produtor ele reclama mais dessa falta de gestão, de falta de mão de obra, ou entra um misto dos dois? Porque não está envolvido. O misto dos dois. Eu acho que o que está acontecendo hoje é que o produtor ele reclama do dado
que ele precisava ter na mão para tomada de decisão, e ele quer esse dado, mas ele percebe que ele precisa de ter mão de obra perto dele, né? E é uma mão de obra, querendo ou não, que às vezes assusta, né? É um custo. Não é, às vezes... Esse é o momento que nós estamos, né? Ele enxergar isso como um investimento. Não é um custo, é um modelo que ele vai se tornar... que é viável economicamente. Não dá mais para você trabalhar no escuro. Não dá mais só para você comprar, pagar, e não ter no final do mês saber qual que é o resultado daquilo que você gastou, se você investiu, se você planejou bem aquilo que você fez. Será que eu não tenho condição de, baseado nessa informação, saber se o meu colega fez diferente, né? Trocar a experiência? Porque eu acho que é isso que o produtor precisa fazer com essa informação. Tenho esse dado aqui na minha mão, e como é que foi que você fez? Será que eu posso melhorar ou não o meu processo? Né, para poder sofrer menos, né, inclusive. Acho que esse é o grande desafio. Esse é uma das frentes também que você tá, né? Na parte de mão de obra pro agro, vamos colocar assim. O que que você vê hoje? O pessoal tem essa vontade de entrar pro agro ali, trabalhar nessa área? Ou você acha que o pessoal ainda não conhece tão bem o agro? Porque hoje eu vejo que tem muita gente que, igual eu, há uns anos atrás, eu não tinha muito tanto conhecimento sobre o agronegócio. Para mim, ele não era tão imenso do jeito que é, e movimentava tanto dinheiro que igual ele movimenta. E é tão importante para a sociedade da forma que ele é. Então, assim, hoje eu acho que muitas pessoas desconhecem mesmo, fica mais... Viveu dentro da cidade, não teve muito contato com esse segmento, e pois talvez não tenha tanto amor, tanta paixão pelo agronegócio, né? Talvez a gente não consiga enxergar de forma tão assustadora isso que você comentou, porque nós estamos no estado que é vocacionado para o agro. Então, às vezes eu não tenho a propriedade, mas eu tenho um colega, um irmão, um tio, um primo, um parente que tem. Então, eu já fui na fazenda, né? Eu já vi uma vaca, eu sei como é que é fazer ordenha, eu já fui né? Eu já vi um boi, eu já andei de cavalo, eu já vi um milho. Então, talvez não. Mas se você pegar hoje em grandes cidades, tem muita gente que não tem noção do tamanho que é o nosso setor, né? Do que é o agronegócio. E isso é um desafio, né? Porque se você pegar hoje nos Estados Unidos, o que diferencia o americano do brasileiro? O americano torce para dar certo, torce para o agro dar certo. Você chega lá, eles são patriotas ao extremo de falar, cara, e eles amam o produtor. Eles respeitam o produtor rural. E no Brasil, infelizmente, o produtor rural não tem o respeito que merece. A sociedade, infelizmente, não tem o respeito que merece. Não dá o respeito ao produtor que o produtor merece. Acha que o leite vem da caixinha? Acha. Infelizmente, ainda tem. Mas cabe a gente que está no setor fazer esse trabalho de conscientização. Porque... E divulgação, nós temos que divulgar o que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu espero que a gente consiga chegar no ouvido de pessoas que não sabem, né? Não sabem o que nós estamos fazendo. Sim. E esse é um papel que eu acho que as ferramentas de comunicação, nós temos um ponto fundamental. No que se trata ao nosso setor em relação ao talento, querer atuar ou não, eu acredito que também está havendo uma mudança radical, né? Eu sou formado em ciência da computação, assumo que fiz faculdade sem nem ver um código sobre agronegócio. A gente é capacitado fazendo códigos na área de serviço, de comércio, de indústria, mas nada de agro, né? E hoje, se você for em grandes fazendas, tem grandes programadores atuando nessas grandes fazendas. Se não está na grande fazenda, está no escritório aqui em Goiânia, melhorando o processo daquela grande fazenda. É natural que isso já está acontecendo. Nós temos um confinamento em Santa Helena, que se você chegar lá hoje, não tem veterinário. Tem 2 programadores atuando dentro do confinamento que trabalham com Boitel, 100% automatizado o processo dentro da propriedade. Então, é uma realidade no setor que cada vez mais vai demandar essa mão de obra multidisciplinar. Vamos dizer assim, hoje uma propriedade, ela
nós temos grandes profissionais da área de agrárias, com certeza cada vez mais sendo exigidos do mercado, né? Hoje o profissional que sai formado, ele tem que estar muito preparado, porque tem muita tecnologia, mas também a gente tem recebido profissionais de diversas áreas, inclusive da área de computação, por nós sermos um setor que está gerando muito dado. O tempo inteiro nós estamos gerando dado, seja na análise de solo, seja no preparo do solo, seja no plantio, seja no manejo, seja na colheita. O tempo inteiro nós estamos gerando dado. E aquele dado serve de informação e histórico para o produtor rural. Isso está começando aqui no Brasil a ser o que a gente chama de transformação digital, né? De forma mais... O pessoal gosta mais de falar esse termo, né? Que infelizmente foi um termo muito utilizado, mas erroneamente. É um processo que a gente tem, né? Na pecuária leiteira é a mesma coisa, né? Antigamente, uma vaca hoje, ela está o tempo inteiro gerando dado. Ela às vezes está sofrendo um estresse térmico na cama e o produtor rural não está sabendo. Coloca um sensor naquela vaca para você ver se você não vai ter informação que aquela vaca está com um corpo mais quente e que aquele corpo quente dela pode gerar um estresse que vai prejudicar em algum outro processo da propriedade. Então, são situações que a gente já está vendo acontecer dentro do nosso setor. Mas eu repito, ele só está acontecendo porque está havendo também um processo de melhoramento de gestão. Eu sou muito desse assim, ó. Vou colocar brinco ou colar nas minhas vacas. Tá, peraí. Você tem hoje noção de custo? E você acha que esse custo desse colar vai diminuir, vai melhorar qual o processo da sua propriedade? Tá. Não, peraí. Então vamos por partes. Vamos primeiro fazer o mapeamento do processo, vamos melhorar a sua gestão, seja ela na sua seleção de pessoas, né? Porque hoje também custa caro. Sim. Você Custa contratar demais. gente para uma propriedade rural e aí daqui a pouco você perder aquela propriedade rural porque você não teve uma boa recepção. Aí você se preocupou só com o funcionário, não se preocupou com a esposa do produtor, do funcionário. Aí a esposa não quer ficar lá, o que vai acontecer? O cara vai embora. Vai embora. Então, assim, são processos que a gente tem que amadurecer antes de começar a falar de outras tecnologias, entendeu? Então, o setor está crescendo muito nessas partes aí. Não, e é muito interessante porque você deixou o gancho perfeito para a pergunta que eu estava ansiosa para te fazer, que é, com a sua vasta experiência, você já viu a tecnologia passando por muitas transformações e agora a gente está entrando nessa era da inteligência artificial. Então, assim, como que você vê hoje esse aspecto da inteligência artificial no setor do agro, no produtor rural diretamente? Ela vem para ajudar, com certeza. Uhum. Ela vem para talvez dar mais sustentabilidade para alguns processos que antes eram necessários a gente gastar um pouco mais, né? Então, hoje a gente já tem exemplos claros onde a inteligência artificial pode ajudar, né? Então, vou dar um exemplo para você, 2 exemplos aqui. Na agricultura, por exemplo, na parte das daninhas, né? Então, hoje você consegue fazer através de drone, fazer o mapeamento da área, né? Com um drone, vou dizer barato, não. Um drone de uns 15 mil reais. Faz ali o reconhecimento, faz o sobrevoo, né? Grava o dado, submete o dado, sobe o dado e aí ele vai processar para te falar, naquela área, baseado em sérios critérios matemáticos, né? Uma série de informações, qual que é a área que nós temos mais manifestação, né, da praga. Então, o correto não preciso mais aplicar em toda a área, eu vou aplicar na área que nós temos mais demanda de infestação. Já gera uma redução de custo. Gera uma redução e se torna mais sustentável. Você não precisou de entrar com maquinário, né, dentro da área agrícola. Então, isso já acontece hoje no setor. Tem empresas já fazendo isso muito bem, não só no grão, mas na soja, mas no milho, na cana. Então, isso já tem acontecido já. E a gente tem hoje estudos aí, inclusive uma startup de Goiás aqui, chamada Gado Pesado, que inclusive foi uma das vencedoras do nosso programa
que é o Desafio Agro Startup, que está trabalhando para pesagem de gado com câmera 2D. Então você vai com uma câmera Intelbras, né, brasileira, você vai colocar aquela câmera no pasto, num corredor devidamente estruturado, o animal vai passar e ele vai contar e pesar o animal para você. Ah, Pedro, nossa, mas que bacana, eu não preciso colocar mais balança na minha propriedade. Não estou falando que você não precisa ter a balança. A balança ela é importante, você vai fazer um protocolo, você já está ali, você pesa, confere. Mas só de você não ter que pegar o gado e levar para o curral, Estressar o você gado. vai estressar o gado e tal. O ganho que você tem no bem-estar animal é incalculável. Na verdade, tem até cálculo já que mostra que toda vez que o animal vai, ele perde ali alguns quilinhos, né? E significativos ainda dentro do curral. Então, já reduz, né? Então, isso está acontecendo já no nosso mercado. E como eu te disse, ele veio para somar o nosso setor. O desafio continua sendo o mesmo, né? Como que a gente vai fazer para preparar essas pessoas que estão lá dentro no campo hoje a utilizar essas novas tecnologias? Como que eu vou fazer o meu capataz a usar, ao invés de ter que ir no curral, usar o celular e falar, tá, então, em vez de eu junto o gado e passo o gado no curral e tá ali, tem que ter uma capacitação envolvida por trás, né? Para que ele possa, baseado naquelas informações que ele tem, ó, tive tanto... Porque não é só pesar, é interpretar. Nossa. Tive ganho de peso, tive perda, aquele animal não tá alimentando. Gastei tanto de comida e baseado no tanto de comida eu ganhei tanto de peso. Opa, então peraí. Tem que diminuir porque às vezes não tá dando o ganho de peso que eu tô imaginando. Ou tem que aumentar porque eu tenho que dar mais. Então, são situações que a gente às vezes nem sabe quais são os reais indicadores que a IA vai oferecer para o produtor ou facilitar no dia a dia dele. Entendeu? É incalculável nesse momento. É incalculável. Então, assim, e eu digo isso em todos os setores, né? Hoje, se você pegar no setor de frutas, eu acredito muito, né, na questão da classificação das frutas, facilitar quem está... Porque a mão de obra hoje ela é uma mão de obra que demanda muitas pessoas para você classificar as frutas, e eu acredito que a IA vai ajudar e vai facilitar muito esse dia a dia do pequeno produtor rural, porque esse que é a grande questão. Não é só o grande, né? A gente tem que impactar também na vida do pequeno produtor rural. Tem que ser democrática a tecnologia. É isso que é o desafio. Pedro, aproveitando esse gancho, cara, pelo que você vê da evolução dessa tecnologia e da IA, muito se fala de algumas profissões ser extintas, que daqui a um tempo vai ter que instituir um salário social para as pessoas sobreviverem. Acho que o Elon Musk fala isso, né? Você vê que a gente vai caminhar para isso, que é tipo assim, acabou e a pessoa não vai ter que trabalhar mais, ou a pessoa vai ter que evoluir, buscar conhecimento, desenvolvimento. Eu acho que a minha parte da minha história, assim, profissional, antes da IA, eu sempre fui daqueles que busquei estar sempre antenado naquilo que estava acontecendo. Eu sempre me capacitei para estar pronto para o próximo desafio. E eu acho que é isso que vai acontecer com o profissional. Nós estamos passando por um momento que é uma grande revolução tecnológica, assim como foi a revolução da era da internet, que a gente teve lá talvez há 15, 20 anos atrás, né? E o pessoal fala que a revolução da IA ela é exponencialmente maior do que a da inteligência. Essa da inteligência artificial vai ser muito maior, exponencialmente maior do que a da era da internet. Mas eu acredito muito que vai haver uma transição de carreira. É natural que isso aconteça. Alguns profissionais que às vezes se sentem desvalorizados, a gente pegou essa semana aí e viu muito sobre aquela questão do desenho que a gente viu, né? ChatGPT convertendo a foto em gibi. Isso, e gibi. posta, né? E aí eu escutei um artista chateado com aquilo. Que eu estudei, que aquilo outro, né? Cara, o seu produto hoje, ninguém deixa de comprar o seu produto porque o ChatGPT gerou um desenho. Muito pelo contrário. O seu produto, ele vai ser mais divulgado. Ele vale mais.
Porque tem uma questão mais artesanal, manual, que está sendo feita. A gente sabe valorizar, o ser humano sabe valorizar aquilo. Agora, não adianta a gente falar que algumas profissões que são de repetição, elas deixarão de existir. Vão deixar. Então, aquilo que a gente vê que eu faço todos os dias a mesma coisa, carimbo, tá tendo telefone, recebo pedido, tiro nota, esquece. Isso daí realmente. Se você chega no seu trabalho, bate o ponto, liga o computador, faz aquela coisinha, vai almoçar, volta, retorna a fazer aquela... Isso vai acabar. Isso sim. Você pode ter certeza que se não acabou hoje, amanhã acaba. E não é daqui 10 anos, não. É rápido. Quando você perceber, já tem um processo. E a gente foi treinado a ver a IA, ou o robô. Eu sou da época do Robocop. Não sei se vocês lembram do filme, né? Lembro. Ou o Robocop. E a gente é acostumado a falar assim, nossa, o robô vai chegar o Robocop aqui e vai tomar meu lugar. Não é assim. É falando de um processo de automação, de um processo de inteligência, de um processo de repetição, que às vezes vai ser invisível, né? Às vezes você chegava e fazer, não, hoje já está feito. O que você fazia aqui já foi feito, está pronto. Então, é natural que isso aconteça, natural que alguns setores, né? Então, você precisa estar preparado. Então, Pedro, pode acontecer a questão do salário social. Eu não tenho hoje capacidade técnica para te responder essa pergunta, Walter. Mas eu sei que existe hoje muita oportunidade, principalmente no agronegócio, assim, de atuar mesmo no setor, de quem quer trabalhar, de quem quer realmente colocar não vou falar colocar a mão na massa, mas entrar para dentro da propriedade para melhorar o processo da propriedade, para levar a tecnologia para a propriedade, né? Os tratores autônomos, que a gente está vendo falar muito agora, vai chegar? Vai chegar. Chegou até os aviões, né? Chegou o avião autônomo. Nós temos hoje, não sei se vocês sabem, nós temos em Goiás uma empresa que chama JAC. E ela é referência global. Ela é uma empresa especialista na parte de separar, para separar as sementes que estão sendo ali plantadas. Então, ela dá precisão no plantio. Você sabe exatamente, na hora que vai plantar, o tamanho da semente que vai cair. Isso evita que uma semente caia com um espaçamento maior que o outro, e ela é goiana. E é bacana falar, porque esse case... Porque ela está lançando agora, no segundo semestre, uma plantadeira 100% autônoma. Então, Uau. é uma empresa genuinamente goiana, sediada em Caldas Novas. Está no mundo inteiro, está nos Estados Unidos hoje, eu conheço o proprietário. E eles estão fazendo esse processo. E assim, para o produtor é sensacional. Vai tirar o cara que está ali no trator, pode tirar, mas esse cara pode se capacitar em cima do que o robô vai exigir dele. Exatamente. É isso que a gente Um serviço menos pesado, menos difícil. Exatamente. Como é que eu vou fazer para dar manutenção nesse danado aqui que vai dar problema? Vai ter uma hora que vai ter problema, eu vou ter que monitorar o indicador dele, então eu vou ter que acompanhar isso. Agora, não vai ter vaga para todo mundo, então você tem que se preparar, senão você vai ter que ir para outro rumo, você vai ter que ir para outro canto. O motorista hoje está sofrendo nos Estados Unidos, já não tem os carros autônomos, então já não tem espaço para todo mundo realmente. Sim. Mas a capacitação, na minha visão, é uma saída para a gente falar, para despreocupar sobre esse assunto de que vou ficar sem emprego. Vai ficar sem emprego, assim como qualquer... Não só depois da IA, mas antes da IA. A gente hoje... Por que o setor quer empregar e não acha mão de obra? E todo mundo está reclamando. E por que nós temos índices de desempregos? Dá para entender? Não faz sentido. Não faz sentido. Nós estamos num setor que cresce 3% ao ano nos últimos 10 anos. Mão de obra, mão de obra, mão de obra. Chega num ponto que o setor fala assim, não, peraí, não estou achando mão de obra. Vou ter que Eu automatizar. volto para automação. Aí, mas eu vou... Peraí. Pessoal, será que o problema é a mão de obra começar a... O produtor não vai poder implementar mais a tecnologia porque tem mão de obra disponível. Cara, é o sonho do produtor. Falar que tem boa mão de obra técnica disponível para atender a propriedade. E tem, a gente sabe que tem. Só que a carência ela é grande. Demais. Muito. Nós temos uma carência gigantesca no setor hoje para atender os diversos setores. Pedro, mas por que você está falando isso?
Tá claro, o dado saiu agora, CAGED, o setor que cresce, mas graças à tecnologia nós reduzimos a quantidade de contratação de mão de obra, diminuiu 2, 3%. Então, já é realidade. O produtor está se preparando, está se automatizando, né? E assim, a gente tem acompanhado, tem visto as pessoas se prepararem, né, mais. Mas existe muita oportunidade no setor, com certeza. E quem está nos assistindo ou escutando agora, e ele falou assim, cara, fiquei preocupado que o Pedro falou ali que tem que dar uma qualificada, e ele quer buscar o Senar. Ele pode acessar o site do Senar ali, e como que ele faz para se inscrever num curso, buscar essa preparação? Hoje o Senar, nós temos tradicionalmente os nossos cursos de formação profissional rural, que são cursos de curta duração, de 8 a 40 horas. Nós estamos tendo que fazer um estudo hoje, porque cursos talvez de 16 horas são cursos longos. Então nós estamos criando uma oficina para preparar aquela pessoa que já fez um curso e ela quer se especializar naquele definido processo. O Senar vai entregar dentro da FPR uma oficina para aquela pessoa. Então, procura o sindicato. E aí o sindicato tem diversas... Então, só nesse momento, nós realizamos, em média, 200 a 300 ações todas as semanas no estado de Goiás. E aí são 131 parceiros e nós estamos nos 246 municípios do estado de Goiás hoje. Não consegui vaga com parceiro. Pedro, tá? Eu tô com dificuldade. Nós temos a plataforma de ensino à distância, que é por EAD. São mais de 80 cursos disponíveis para a pessoa que quer ingressar no mercado. Então, você vai lá, ead.senargo.org.br. Você pode participar de cursos de gestão, de sustentabilidade, de tecnologia, de soft skill, de carreira. Então, são diversos de custo, de produção, de diversas ações que a gente tem, que você pode se inscrever. E tudo gratuito, né? O produtor, na verdade, quando ele comercializou o produto dele, ele tem lá um repasse que é feito para o Senar e nós estamos devolvendo isso para o produtor em forma de capacitação para os trabalhadores. Então, eu falo gratuito, mas o produtor comercializou e nós estamos capacitando de forma gratuita esses participantes. Então, você pode participar também no EAD. E são cursos sensacionais. Nós temos um programa hoje no Senar que chama Gerentes do Agro. Hoje, um dos maiores desafios também nas médias propriedades é a formação de um gerente dentro dessa fazenda. E, se eu não me engano, são 10 módulos que a pessoa ela entra, a gente capacita ela em diversas etapas dentro da propriedade. Então, ela sai dali com a formação vocacionada para a área de gerenciamento de fazendas. Então, assim, a gente tem curso da pecuária leiteira magnífico, que o cara chama PGPL, que é um programa de gestão da pecuária leiteira. São diversos módulos onde a pessoa também pode ter uma trilha sensacional, onde ele pode participar e entender melhor como é que ele pode gerenciar a propriedade leiteira dele. Então, assim, nós temos diversas ações, Walter, por essa pessoa que está me assistindo e me ouvindo. Você não pode ter desculpa, né? Porque qualificação tem acesso. E aí, além disso, nós desenvolvemos uma plataforma que você comentou para divulgar emprego, que chama Talentos do Campo, né? Ele está conosco lá. E um dos grandes desafios do setor não é achar mão de obra, né? Então a gente conecta os nossos alunos. Então, se você está me ouvindo aí, Pedro, eu sou produtor e quero divulgar minha vaga. Então você vai lá, www.talentosdocampo.com.br. Você pode baixar o aplicativo também, chama Talentos do Campo. E lá você consegue se cadastrar a sua propriedade e cadastrar a sua vaga. E o talento que está me assistindo, o aluno, a pessoa que está procurando emprego, ela também, o mesmo processo, tem uma área, ela faz o seu cadastro. Se ela for egresso do Senar ou tenha cursado alguma ação do Senar, a gente já traz para essa pessoa um currículo prontinho, só ela pegar com todos os cursos que ela fez do Senar e entregar na propriedade, se candidatar às vagas, né? E aí a gente ajuda nessa conexão entre o produtor e o talento do nosso que nós estamos capacitando todos os dias. Nossa, que incrível. E assim, Pedro, vocês atuam em várias frentes. Então, vocês atuam na frente de capacitação do produtor,
de capacitação, Assistência técnica. Educação para a pessoa que vai trabalhar no campo e Isso. também na parte de desenvolvimento de startups para melhorar o campo. Isso. Você poderia falar para a gente um Claro. pouquinho mais como que funciona esse processo para a pessoa que tem uma ideia para desenvolver alguma tecnologia, algum benefício, como que ela faz para participar desse projeto que o Senar O tem? projeto foi denominado há 9 edições, há 9 anos atrás, chama Desafio, porque a gente primeiro ouve os produtores rurais do desafio que ele tem no agro, né? Então, hoje a gente tem desses 18 mil produtores assistidos, eu chego lá e falo, Walter, baseado nesses processos da sua fazenda aqui, qual que você me fala que você tem mais... Qual que é o principal desafio que você tem aqui? Não, é esse aqui. Esse é um processo para mim aqui que está difícil, eu preciso que automatize ele, eu preciso que busque uma solução para ele. E a gente conversa com esses produtores, fala, então tá aqui mapeado os principais desafios do agro, então é lógico, e para que a gente forme startups. Então, por isso que o programa chama Desafio Agro Startup. Nessas 9 edições, o Senar começou ele com o Sebrae, então a gente tem o Senar vocacionado para o agro, então a gente faz esse papel, e o Sebrae vocacionado para a área do empreendedor. Então a gente conecta essas duas instituições do Sistema S para que a gente some esforços, né, que são públicos similares, então a gente atua em parceria, somando inclusive recurso financeiro dentro do programa. E aí a gente vai para a ponta, fala, você me ajuda a resolver esses problemas aqui que a gente mapeou? E nessas 8 edições, nós já mapeamos mais de 400 projetos. Foram 400 equipes que a gente já formou. E agora, na edição passada, na última edição, em 2024, nós fizemos um processo de interiorização, que é levar para o interior a oportunidade de quem está lá em Posse, de quem está em Mineiros, de quem está em Porangatu, de quem está nos extremos do estado, principalmente, poder participar. Porque às vezes é difícil a logística, né? Pegar um final de semana, pegar um carro, 550 quilômetros, vir para Goiânia, participar, voltar, é cansativo. Então falamos, vamos lá, vamos levar isso para esse pessoal. E aí nós fizemos isso ano passado, tivemos 114 ideias, né? E chegamos no final do programa com quase 60 ideias estruturadas, né? Para selecionar 12. Então a gente faz isso todos os anos, e aí... E o principal ganho que nós temos, né, no processo, porque dentro dessas melhores equipes a gente inclusive tem uma parceria agora com a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado, que é a FAPEG, ela seleciona as 12 melhores equipes e dá um cheque, um valor de R$60 mil. Esses R$60 mil é uma subvenção, ou seja, ele não precisa devolver esse dinheiro. Ele pode investir no projeto, na ideia. E aí o Senar, junto com outros parceiros, como o Instituto Nosso Fortalecimento, que é o IFAG, acompanha os projetos, como é que eles estão investindo esses R$60 mil, conecta com o produtor, conversa com esse produtor aqui, vê se o que você está fazendo faz sentido, se não faz. Então a gente tem feito esse acompanhamento dentro dessa rota. E depois do projeto pronto, a gente leva de novo ele para os produtores rurais validar, falar, não, realmente me atende. E aí vamos pensar em como escalar isso para o produtor rural. Então, nós estamos, inclusive, nesse momento com o edital aberto para 2025. Nós temos 7 municípios que nós faremos o desafio. Além de Goiânia, nós vamos realizar em Jataí e Porá, Urutaí e, se eu não me engano, Urutaí... A gente faz Posse e Uruaçu. Eu estou esquecendo do município aqui agora que não me vem à cabeça. Urutaí e Anápolis. Então, nós temos Urutaí, Anápolis, Posse e Uruaçu. Então, são 7 municípios. A gente está com inscrições bacanas. Jataí, nós temos... são vagas limitadas por evento. Nós estamos esperando aí 1.400 vagas no total. Nós já temos local que já está... batendo a meta Jataí está batendo a meta, faltam ainda 3 semanas para encerrar. Urutaí está batendo a meta,
Goiânia é um município também que naturalmente a gente Já consegue preenche as vagas. as vagas, né? Então, assim, se você quer participar do programa, tem uma ideia, e às vezes não tem a ideia, mas tem uma equipe, que tem um cara da área de TI, uma pessoa da área de agrárias, né? Queira participar, a gente está aceitando, né, esses jovens. E aí, como eu estava dizendo, o que ganha no final não são somente as 12 equipes. O setor ganha muito, porque nós capacitamos durante a jornada sobre a temática. O ano passado, nós falamos muito sobre ESG. É uma pauta que tá, né, que tá no... Tá muito em tona, que tipo assim, questão de sustentabilidade, de responsabilidade Exatamente. ambiental. E a gente conseguiu fazer com que a moçada entendesse, né? O que é o ESG, né? Como é que eu aplico o ESG, como é que eu faço um relatório, o que é uma propriedade que é realmente sustentável. E foi muito bacana. Hoje, se você pegar um profissional desse e falar, Pedro, eu preciso de um talento que entenda, eu tenho hoje um pool de pessoas que estão preparadas para falar sobre ESG. Esse ano a temática é Agro 5.0. A gente está falando muito sobre sensor, sobre biotecnologia. A gente tem que começar a falar mais sobre bioinsumos nas fazendas, né? Sobre biofertilizantes, sobre uma série de fatores de bio e sobre robótica. A gente quer começar a incrementar também a temática robótica, não só no desenvolvimento dos robôs, mas na operacionalização desses robôs que já existem no nosso mercado de trabalho. Nós temos hoje já em Goiás robôs chegando. Nós temos propriedade ali em Orizona, por exemplo, que o produtor automatizou 100% da sua propriedade com robô. Então você tem desde o bezerreiro. Hoje não tem mais aquele negócio de pegar, tirar o leite colostro da vaca e lá e dar pro bezerro, não. Você vai lá, coloca o leite em pó, tem um robozinho, o bezerrinho vem e mama, tem um colarzinho, aí ele identifica que tanto que aquele bezerro já mamou, se ele já mamou, se não mamou, ele corta fornecimento. Então aí ele tem 2 robôs na ordenha para facilitar, então a vaca ela tem um colar, ela é estimulada a passar, porque a comida ela tá, né, do outro lado, então ela sente fome, ela passa por aquele local, e aí se ela tiver um intervalo de comida, ela define, não, então vou ordenhar, porque está no intervalo entre um ordenha e outro, ou não. Se ela tiver já comida, ela passa reto. E também um robô no trato. Não tem mais que ficar preocupando com juntar a comida, né? Então, você tá ali o robô indo e voltando, juntando a comida, evitando desperdício. Então, isso já está acontecendo. E você fala assim, nossa, Pedro, mas essa propriedade é grande, né? Não, a propriedade tem 5 alqueiros. Tá? O produtor tinha 15 funcionários. Hoje ele tem 4 funcionários. Então, é um processo, o produtor dorme. Né? Ele descansa, né? Então ele tem um negócio que ele não tem aquele negócio de domingo a domingo mais, né? Então muda. Pode tirar até umas férias, né? Exatamente. Então qualidade de vida. E né? aí essas pessoas que estão participando conosco do desafio, elas verão isso. Elas verão essas propriedades, elas entenderão o que está acontecendo no mercado e nós vamos dar a oportunidade para ela apresentar o projeto para que ela concorra aos R$60 mil. Pedro, até quanto que vai a inscrição? Cada município, a Walter tem, mas nós temos inscrições encerrando agora no final do mês de abril, dia 28 de abril, para o primeiro evento que começa no outro final de semana. Então vai ser sempre assim, como o primeiro final de semana, eu vou chutar aqui, não lembro de cabeça, que se eu não me engano é Jataí e Porá. Então a gente encerra primeiro Jataí e Porá, dia 28, aí no outro final de semana, que é Urutaí e Anápolis, então a pessoa tem até o final de semana seguinte para ela se inscrever. Entendeu? Então, beleza. Aí depois nós temos Posse e Uruaçu. Então, quem vai participar de Posse e Uruaçu tem mais até o final de semana seguinte para participar. Então, assim, nós temos um site tá bem tranquilo no nosso... Nós temos uma rede social que chama Campo Lab Oficial, que trata só dessas ações dentro do nosso hub de inovação. Então, siga também a nossa rede. O nosso sistema FAEG também, que a gente tem o site e as nossas redes sociais, está muito escrito lá para você que queira participar conosco. A gente pode deixar aqui também para o pessoal que tiver interesse entrar e participar. E seguir também. Exato. E não perca essa oportunidade. 60 mil para você investir no seu negócio, aí, na sua startup, na sua ideia. Nós já temos a startup, inclusive, que está na segunda etapa, que recebeu 60 e agora recebeu 200 mil.
E tudo subvencionado, sem ter que preocupar com devolução. Você tem que fazer o quê? Fazer sua parte, né? Trabalhar em cima do projeto, desenvolver, evoluir, apresentar a evolução, prestar conta e depois a gente participar com vocês de outros editais aí de subvenção que existe no estado. E o bacana é que você leva uma solução para o produtor, porque o cara vai desenvolver uma solução para o produtor ali no dia a dia. E contrapartida, quem participa, mesmo que não fica bem ranqueado ali, mas ele participando dessa jornada, ele entendeu um pouco mais de como montar um projeto, como visão de negócio, modelo de negócio e que é uma troca de ideia ali entre as pessoas que estão participando ali. Você pode ter até outra sacada. Talvez você está com a ideia para um lado e você fala, cara, aquele cara está fazendo algo ali. Se eu adaptar um pouco, eu consigo dar outra solução. E essa pessoa e esses projetos, eles também vão ser vistos pela sociedade. Então, ele pode até conseguir um investidor fora do sistema. Alguém que está acompanhando a ideia, que achou interessante. Nós temos esse case que é da Gado Pesado, que é a startup que pesa a câmera. Hoje elas já estão na JBS, no Roraima, pesando gado para o JBS. E Goiano, né, saiu do desafio, começou com 60 mil. Então, existe hoje essas oportunidades, como você colocou, a pessoa ela, às vezes não venceu o prêmio. Mas ela teve uma oportunidade de troca de experiência, de conhecimento, de conexão com outros atores do ecossistema. Você teve a oportunidade de ver o que realmente está acontecendo, porque durante a jornada de capacitação, eles têm conexão com grandes startups, grandes empresas do setor. Então, a gente aproveita para apresentar, inclusive, os projetos para essas grandes empresas do setor, para eles acompanharem conosco também a evolução de cada equipe. Nossa, muito interessante. Pedro, e pegando aí, a gente... Cara, você é um cara que você trabalha em vários projetos, assim, são meio interligados, mas um pouco são bem mais técnicos e outros mais, como colocar... Você trabalha como um conectador de pessoas. De pessoas. O produtor está precisando de uma pessoa, você já está trabalhando para achar um cara que quer uma oportunidade e se conectar com ele e levar uma solução para o produtor ali. Fora esses tanto de coisa que você faz, tem mais alguma frente que você... Tem uma frente que eu adoraria dar prioridade para ela, mas eu não consigo, que é... Eu sou filho de produtor. Meu pai tem uma fazenda no interior de Itapuranga, e aí nós a gente trabalha com leite lá. Eu sou apaixonado na atividade leiteira, não sei se deu para perceber aqui, mas... Percebemos sim. Deu um pouco. Acho que talvez mais uns 20 minutos de programa a gente consegue perceber. E lá na fazenda, eu percebo que tem muita oportunidade, muita coisa para ser feita. O produtor sofre com mão de obra? Sofre, claro. Mas tem tanta coisa que às vezes ele passa lá. Então, assim, energia. Cara, é um negócio que o produtor sofre muito, né? A qualidade da energia, nossa, hoje... Cai muito e você tem que ter um gerador. E aí, assim, o caso dele lá, cara, tá lá, ele fez toda uma estrutura para... Tem uma taça, tá com uma estrutura muito boa para a água lá, fez o poço artesiano. Mas na hora de aplicar para rodar, queima o motor. Aí vai lá, apaga, tal, e vamos instalar agora de novo. E queima o motor de novo. Então, assim, não estou colocando culpa na Enel, na Equatorial, nada disso. Mas existe também um desafio lá na ponta de quem está implementando esse equipamento para ele lá, talvez por falta de capacidade, conhecimento. Então, eu gostaria muito de investir mais tempo. A gente fez um aplicativo que a gente conversou, que é o Leite Bem, que é uma solução para o produtor de pequeno porte, que foca principalmente no controle leiteiro. Então, assim, hoje nós temos, só para você ter uma ideia, é um aplicativo gratuito. Você pode baixar, então chama Leite Bem. Tem mais de 4.300 usuários. Está nos 27 estados da federação. Hoje eu tenho um volume significativo de gente do Sul que usa o aplicativo assim e é apaixonado no negócio. E a gente tem um grupo aqui de 200 produtores rurais que são produtores que estão o tempo inteiro ali. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E aí a Federação da Agricultura, junto com o IFAG, ela arca para o programador para manter o produto pronto, porque ela acredita que aquilo vai ajudar o pequeno produtor e realmente ajuda. A gente vê, assim, o uso. E o que a gente quer, e assim, você me perguntando, qual outro projeto que você gostaria de dar? Esse é um projeto que eu acho ele sensacional, pelo depoimento. Cara,
o volume de mulheres que estão participando é muito bacana, assim. Quando você fala de gestão, é muito bom quando você vê mulher envolvida no negócio. É um ganho que o setor tem. A profissionalização do setor está na mão das mulheres. Isso eu não tenho dúvida, assim. O setor só vai ser mais profissional a partir do momento que as mulheres participam. E a gente vê isso daí. É lógico que tem homens que conseguem, mas é muito mais fácil quando a mulher entra na jogada. Quando ela entra muito mais organizada, ela quer ver o resultado, ela cobra do negócio, ela vê o negócio assim, pegando o caso do aplicativo, ela vê o negocinho ali e tal. Tá, vocês fizeram atualização aí, mas tá errado. Faz assim, não faz assim não, tal. Aí a gente vai lá e corrige, dá 100%, funciona, né, que é uma maravilha. Então, assim, o mundo já foi dominado pelas mulheres, tem tempo já, a gente sabe disso. Mas essas mulheres no agro, pra gente, vai ser uma revolução significativa no setor, pode ter certeza disso. Nossa, muito interessante. Então, mulherada, vamos tomar conta desse campo aí. Ele É tá na isso nossa aí. mão. E, Pedro, a gente senta aqui e começa a falar, e é tanta coisa, é tanta assunto interessante, tanta novidade para o nosso público, que eu acho que você vai ter que voltar aqui pra gente Vamos conversar voltar, mais, hein? vamos conversar assim mais. Mas é muito bom. E a gente gostaria muito de agradecer a sua presença e toda a sua disponibilidade em compartilhar todas essas inovações, todas essas histórias com a gente. E todo final a gente pede o quê para os nossos convidados, Walter? Uma dica. O que você daria de dica para quem está nos assistindo? Para conseguir aproveitar todas essas oportunidades. Eu acho que a gente falou de muita coisa boa aqui, né? Mas tudo que antes da coisa boa, Da bonança. da ali. bonança, veio as dificuldades, né? A gente não consegue falar de resultado sem perseverar. Eu acho que hoje o que a gente precisa realmente são pessoas que perseverem. Esquece QI alto, esquece capacidade intelectual avançada, esquece isso. Não é isso que vai movimentar o setor. O que vai movimentar, o que vai fazer você ser diferente é a perseverança. Então, acho que uma dica que eu dou para quem quer atuar é essa, sabe? Persevere. Vai ser difícil. Vai ter dias que você vai querer chutar o balde. Cara, o que eu tô fazendo? Tá errado. Nossa, mas eu não precisava ter mexido com isso. É normal. Mas se você acredita naquilo que você está fazendo, vai em frente. Não tenha medo, né? Eu acho que você não parar no meio do caminho não é opção. Eu acho que chega até o final, que no mínimo que você vai ter é o conhecimento adquirido na jornada. Então é esse. Eu acho que o meu recado é persevere e persista no processo, que lá na frente você vai sair vencedor. Isso aí, Pedro. Obrigado pela dica. Pessoal, a gente vai deixar o contato do Pedro aqui e o Instagram também, dessas frentes que ele foi falando, para vocês seguirem. E qualquer dúvida também, vocês podem mandar aqui no nosso canal, que a gente vai repassar para o Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado. E até a próxima.